hoje. A priori, nós vamos ler apenas o versículo 1, tá bom? Mas eu vou pedir que você mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta, no capítulo 18. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola e falou a eles acerca do dever de sempre orar e nunca desfalecer. Mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Eu acredito que Jesus, durante o exercício do seu ministério messiânico, profético e teológico, para exercer tamanha responsabilidade, Jesus, ele fixou a base do seu ministério em duas importantes colunas: pregação e ensino. Ensino e pregação. Como pregador, eu tenho certeza, nunca houve tal como Jesus. Era um homem que, além de ter uma mente pensante, brilhante, os seus sermões, as suas prédicas, as suas pregações eram inspiradoras. Dificilmente alguém que ouvia algumas das pregações de Jesus costumava sair do mesmo jeito que chegou. As mensagens de Jesus, além de ser profundas, elas também costumavam ser transformadoras. Só que Jesus não foi apenas um exímio pregador. Jesus, além de pregar, Jesus também ensinava. Porque há uma gritante diferença entre pregar e ensinar. Há quem consiga pregar, mas não consiga ensinar. E há quem consiga ensinar, mas não consiga pregar. Jesus conciliou essas duas frentes durante o exercício do seu ministério. Além de pregar, ele ensinava. E não paira dúvida no meu coração em entender que Jesus, como ensinador, ele foi o melhor pedagogo que já existiu. Dentro do contexto de ensino, Jesus ele foi um discipulador, um doutrinador, um gestor de pessoas e, acima de tudo, o maior pedagogo que já houve na história. Jesus costumava se utilizar de coisas corriqueiras do dia a dia para tirar dali lições práticas para os seus ouvintes. E como qualquer pedagogo, Jesus ele costumava utilizar-se de algumas metodologias, de alguns recursos, de algumas ferramentas. E para o manejo do ensino, para o exercício do discipulado, Jesus costumava utilizar-se de um método muito conhecido, chamado de parábola. Parábola dentro da homilia, dentro da homilética. Parábola é um recurso linguístico de comunicação que o mestre, que o professor utiliza-se a fim de trazer uma história e elucidar no coração de quem ouve verdades espirituais. Parábola no grego quer dizer parabolé. E parabolé quer dizer colocar ao lado, fazer uma comparação. Então a parábola era um recurso de comunicação prático e simples que Jesus recorria para trazer verdades espirituais para quem estava ouvindo. Jesus, contabilizando nos 4 evangelhos, ele contou mais de 50 distintas parábolas, onde a maioria pode ser encontrada aqui no evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas vai registrar pelo menos 17 parábolas que Jesus contou. Eram histórias simples, fáceis de serem entendidas e que Jesus queria trazer verdades para aquelas pessoas. Aqui está a famosa parábola da viúva e do juiz iníquo.
É uma parábola muito peculiar, apenas Lucas vai contar. Mateus não conta, Marcos não conta, João não conta, apenas Lucas vai contar a parábola da viúva e do juiz ímpio. E para nós entendermos aqui a intenção, o porquê Jesus introduziu esta parábola para os seus ouvintes, nós temos que nos ater ao contexto. E o contexto está no capítulo 17, nos versículos finais. Jesus está contando acerca de acontecimentos ou sinais que iriam acontecer no final dos dias. Ou seja, Jesus está falando acerca de coisas escatológicas. Ele está falando sobre assuntos dos fins dos dias, dos finais dos tempos. E na sua prédica, Jesus vai abordar dois personagens, Noé e Ló. Indivíduos que foram salvos por causa da sua obediência, da sua fé e principalmente da sua perseverança. Então, dentro do contexto deles perseverarem para serem salvos, Jesus vem introduzindo essa parábola, porque o cerne, o carro-chefe, o conteúdo da parábola se resume nessa frase. Qual? Perseverança. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim: conforme o tempo vai se afunilando, conforme os sinais se tornarem cada dia mais claros, evidentes, quanto mais a igreja entender que a volta de Jesus está mais eminente do que nunca, a igreja deve adotar um estilo de vida, a qual viver o Evangelho de maneira intensa. Aleluia. Viver o Evangelho de maneira mais perseverante. Porque assim como foi nos dias de Noé e de Ló, perderam-se muitos a salvação, porque não perseveraram. O que é perseverança, pastor? Dentro de um contexto teológico, perseverança está na mesma prateleira que continuidade. Perseverança é o mesmo que permanência. Perseverança é o mesmo que estar firme. Perseverança é o mesmo que resiliência. Ou seja, perseverar é permanecer, ainda que tudo à sua volta trema, ainda que tudo à sua volta balance, ainda que tudo à tua volta chacoalhe, ainda que tudo ou todos à tua volta combatam contra ti, mas você deve permanecer. Esta é a ideia de perseverança. Vejamos o que Jesus vai dizer, capítulo 18, versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. Aprendemos agora que parábola é uma história. Então Jesus conta uma história. Qual o propósito da história? Qual o motivo do contar a história? Ele vai explicar para mostrar aos seus discípulos, aos seus ouvintes, a nós, igreja, povo de Deus, o dever de sempre orar. Então Jesus ele vai desmistificar aqui, irmãos, algo que talvez muita gente não entendeu. Que oração é um dever. Palavras de Jesus. Jesus disse, contou-lhes uma parábola acerca do dever de sempre orar. O que é dever? É nada mais do que uma obrigação. Então, orar é um dever. Orar é uma obrigação. Orar é uma ordem. Isso daqui está no caráter imperativo, é uma ordem. Então eu não posso orar só quando dá.
Eu não posso só orar quando tenho um restinho de tempo. Na verdade, eu não preciso gostar de orar. Eu não preciso amar orar. O que eu preciso é orar. Então, sem gostar, ore. Sem precisar, ore. Sem amar, ore. Porque a oração é um dever. A oração é uma obrigação. Eu gosto muito da frase de Charles Haddon Spurgeon, que ele diz que já que a oração é uma obrigação, então ore até que esta obrigação se torne um prazer. Então, já que eu encaro uma vida de oração como uma ordem, como um dever, como uma obrigação, eu preciso orar até eu entender que já não oro mais por obrigação. Eu passei a orar porque gosto, porque amo, porque me apaixonei, porque eu quero. Existem 3 coisas que levam qualquer homem a orar: a dificuldade, a oração e o prazer. Eu não quero entrar no seu particular, mas permita fazer uma pergunta: quantos hoje oraram? Só levante a mão assim. Meu Deus, 3 pessoas levantou a mão. Vou repetir de novo para ficar mais bonito, tá? Tem alguém gravando, vai ficar feio para a igreja. Quantas pessoas oraram hoje? Faz um sinal com a mão assim. Melhorou um pouco, mas melhorou. Aí a pergunta é: se você orou, a pergunta é: o que te levou a orar? Já que tem 3 coisas que levam a gente a orar: a dor, a necessidade e o prazer. Tem gente que ora porque está doendo. Tem gente que ora porque o processo é de dor. Tem gente que ora apenas porque tem uma leve, momentânea necessidade. Mas tem alguns, são poucos, em minoria, é remanescente, mas tem uns que ainda oram pelo mero prazer de orar. O que é orar, pastor? Orar é falar. Orar é comunicar-se com o andar de cima. E eu aprendo a primeira coisa aqui acerca de oração. Oração foi e sempre será o canal de transmissão mais confiável para falar com Deus. Aleluia! É um canal que não é interrompido por nada. É um canal que não é embargado por nada. É um canal que não será subtraído por nada. A oração, ela conecta o ser pequeno ao ser grande. A oração conecta o homem pequeno àquele que é grande. A oração é como se fosse um cabo de servidor que liga a criatura ao Criador, o servo ao Senhor, o filho ao Pai. Aleluia! Então orar, irmãos, é falar com Deus, é dialogar com Deus. E na oração, irmãos, é o único lugar em que a gente se apresenta sem máscaras. Porque no púlpito dá para mim enfeitar algumas palavras bonitas. Dá para mim improvisar aqui um grego, um hebraico e um aramaico. No púlpito, com a luz da ribalta sobre o meu rosto, dá para mim aparentar ser aquilo que eu não sou. Mas na oração não, irmãos. No lugar secreto, no lugar do quarto com a porta trancada, não dá para ser diante de Deus aquilo que a gente não é. Lá a máscara cai. Lá o indivíduo se apresenta sem maquiagem. Porque na verdade quem se apresenta na hora da oração não é o pastor Douglas, não é o teólogo Douglas, não é o pregador Douglas, não é o obreiro Douglas. Na hora da oração quem se apresenta é apenas o Douglas.
do Senhor. Então, oração, irmãos, é você entender que é o único canal de transmissão, de comunicação com Deus. Se eu quiser falar com qualquer um dos senhores e senhoras que estão aqui, se eu não conseguir falar pessoalmente, não tem problema. Eu tenho outros métodos para falar com você, sim ou não? Eu tenho meu celular, eu tenho o WhatsApp, eu tenho o e-mail, eu tenho o Messenger. Para os mais velhos, o Orkut, o Twitter. Para os mais novos, o Instagram, o Facebook. O e-mail, um telefonema. Ou para os mais antigos, até uma carta. Demora para chegar, mas chega. Mas até que se prove o contrário, irmãos. Deus não tem WhatsApp. Deus não tem e-mail. Deus não tem Twitter. Deus não tem Instagram. Deus não tem Facebook. Para falar com Deus ainda é joelho dobrado e cara no pó. Para falar com Deus ainda é só através da oração. Aleluia. Uma primeira coisa que o texto nos diz é que orar é um dever. Só que Jesus não para por aí. Ele diz que além de ser um dever, tem que ser algo contínuo, permanente. Não é só orar na segunda e na terça, não. Nós temos que adotar a oração como estilo de vida. A igreja precisa entender que só haverá fogo de Deus, só haverá altares restaurados quando a gente passar a adotar a oração como estilo de vida. Atos capítulo 12, versículo 5 diz que a igreja fazia contínua oração por medo a Deus. Aleluia! Só que essa mesma igreja, no capítulo versículo 5, está orando. Só que a mesma igreja, no versículo 1, diz que por não orar, Tiago morreu à espada de Herodes. Se orou por Pedro e Deus entrou com a providência divina, porque não oraram por Tiago? Aonde existe omissão naquilo que diz respeito à oração, Tiagos ainda pagam o preço. Quantos Tiagos vão ter que morrer por causa da omissão da igreja? Quantos Tiagos vão ter que perecer por não haver mais um par de joelho no chão e uma face no pão orando? Quantos Tiagos não desceram à sepultura hoje? E não precisam ir muito longe, talvez dentro do seu reduto familiar tem um Tiago lá, afastado, desviado, atribolado, endemoniado, que Deus quer salvar, mas você se nega a orar. Você abriu mão da oração. A minha geração se contentou com 10 minutinhos de oração por dia. Oh, irmão, eu prego pela graça de Deus quase todos os dias. Tem dias que eu chego e a igreja ainda está fechada. Então eu acompanho praticamente o andamento do culto todinho. E não dá para observar, irmãos, de deixar de observar obreiros que chegam, dobram o joelho 2 minutos e se levantam. O pastor orando e irmãs mexendo no celular. Jovens batendo papo. E paz, meus senhores, esses dias eu vi uma jovem pintando a unha na hora do culto. E a gente quer poder de Deus. A gente quer voltar a ver paralíticos andando. A gente quer voltar a ver batismo com o Espírito Santo. Sem oração não vai, irmãos. E Jesus disse: o dever de sempre orar e nunca desfalecer. Em outras palavras, desanimar.
Pastor, explica melhor. É Jesus dizendo: você está proibido de parar. Você não entendeu? Jesus está pegando no meu e no seu colarinho aqui nesta noite de hoje, na barra da tua saia, minha irmã, e está dizendo: você está proibida de parar enquanto o céu não se mover ao teu favor, enquanto a tua casa não servir ao Senhor, você está proibida de parar. Aleluia! Eu sou um pregador pentecostal, irmão, então por favor, pegue na mão de quem está no seu lado aí, por gentileza. Aleluia! Pega na mão dessa irmã aí, vê se ela está viva. Levanta a mão dela, por favor. Chacoalha ela para ver se ela está no grupo. Dá um brado na orelha dela. Está proibida de parar, diga para ela. Você está proibida de parar. Olha como Jesus vai introduzir esse ministério de oração. Simples. Havia um certo juiz que não temia Deus e não respeitava os homens. E havia uma viúva que tinha uma causa para apresentar a este juiz. E por ele não temer a Deus e não respeitar os homens, ele não queria atender aquela mulher. Olha como é que o negócio aqui é tremendo, irmãos. Olha como é que Jesus apresenta qual é o verdadeiro cenário de oração. Ele coloca um juiz. O que é um juiz? É uma personalidade, é uma figura que tramita no meio judiciário. Jesus coloca a oração, ou quem ora, dentro de um fórum, dentro de uma comarca de litígio, dentro de um tribunal. Quando você ora, você está acessando o fórum de Deus. Você está entrando dentro de um tribunal, onde Deus vai julgar se a sua oração é digna de ser respondida ou não. Se a sua oração é digna de ser atendida ou não. Qual a causa? Qual o motivo? Qual a razão? Qual as circunstâncias? O que te mobilizou? O que te trouxe aqui? O que te fez pedir isso? Então a oração do crente, ela passa por um crivo. Meu Deus. Ela passa por um esmeril de Deus. A oração, ela passa por um aferidor de medidas. Porque nem toda oração será atendida, nem toda a oração será respondida. Me prova, pastor, Marcos capítulo 5. Jesus acabou de libertar, transformar e salvar o gadareno. Ele chega até Jesus e faz um simples pedido: mestre, deixa eu ir contigo. Qual é a resposta de Jesus? Não. Só que me chama a atenção, sabe o que é? É que versículos antes, os porqueiros mandou Jesus embora, fez um pedido. O que ele fez? Ele atendeu. A legião fez um pedido para Jesus. Qual foi? Deixa a gente entrar nos porcos. O que Jesus fez? Jesus atendeu. Peraí, irmãos. Jesus atendeu o pedido do demônio, atendeu o pedido de ímpios, mas não atendeu o pedido de um recém-servo de Deus. Nem toda oração será atendida, nem toda oração será ouvida, se o propósito desta oração não foi engrandecer o nome de Deus. Você acha que quanto tempo uma Ana passou orando, pedindo um filho? A história diz que Ana estava há 20 anos orando por um filho. Ano após ano, subida e descida em Siló. 20 anos, Penina atormentando, atribulando, confrontando, se levantando contra ela. E é 20 anos, Ana orando por um filho.
Porque Deus não atendeu no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. É porque Ana entendeu naquele ano qual é o propósito da oração. Porque todo ano Ana se levantava e subia a Siló e dizia: Deus me dá, Deus me dá, Deus eu quero, Deus me dá, Deus me dá, na intenção de rivalizar com Penina. Ela queria esfregar na cara de Penina que ela também podia, que ela conseguia. E Deus, Ele responde orações sim, mas Ele não é obrigado a atender os meus egos. Glória a Deus, aleluia. Deus não é obrigado a atender as demandas das minhas vaidades. A Ana entendeu que o culto não era para ela, o culto era para Deus. Aí ela foi e disse: Deus, o Senhor me der, eu vou devolver no teu altar de novo. Aí Deus disse: agora você aprendeu que oração, o propósito é para o meu nome ser glorificado. Ela passou por uma audiência. Todo crente, quando vai orar, passa por uma audiência. Talvez você não saiba, mas quando você dobra o seu joelho ali, Deus começa a julgar a sua causa. Porque foi isso que ela apresentou. Ela disse que tinha uma causa, pois um homem, um inimigo, a importunava. E ela queria justiça, não vingança. Ela queria justiça. Alguém estava fragilizando aquela mulher. Alguém estava entorpecendo ela com sofrimento. Alguém estava tirando a paz. Note que Jesus é tão rico no detalhe que Ele não vai dar o nome. Jesus vai classificar quem importunava ela como inimigo. Que estranho. Quem é aquele que mais fragiliza a nossa vida? Quem é aquele que mais atormenta? Quem é aquele que mais quer tirar a nossa paz? Que não seja o inimigo. E ela entrou em litígio com Deus naquele dia. Ela entrou em processo de juízo. Ela entrou no fórum de Deus, na audiência de Deus, no tribunal de Deus. Porque ela tinha uma causa para apresentar. Isso me traz à memória Efésios capítulo 3, versículo 14. Paulo dizendo: por esta causa eu me coloco, eu me ponho de joelhos. Sabe o que Paulo está querendo dizer aqui? Que existem causas que são tão difíceis, que são tão duras, que devem ser levadas a Deus em oração. Porque tem causas, irmãos, na nossa vida que um simples telefonema da gente, dependendo do seu nome aí na sociedade. Existem causas que o Serasa, a Crefisa, a Crediforte, qualquer empresa de empréstimo resolve a sua causa. Contatos, amigos, parcerias, amizades podem resolver a causa. Mas tem causas, irmãos, que são tão impossíveis que só Deus pode resolver. E devem ser levadas a Ele em oração. Eu acredito que eu devo ter só mais 10 minutos. Eu queria falar sobre algumas causas que devem ser levadas a Deus em oração. Mas eu acredito que por ser um culto com mulheres, não de mulheres, com mulheres, eu estou talvez me dirigindo aqui a mãe e esposas. Oxalá que todas vocês tenham maridos crentes e filhos crentes. Mas como eu sei que tem algumas que ainda não têm um filho crente, um marido crente, o cerne da pregação hoje eu vou encerrar é este. Qual a causa, pastor, que eu devo continuar ou levar em oração a Deus? Causa de salvação. Não existe, irmão, nada mais eficaz do que a oração de uma esposa, do que a oração de uma mãe. Quando eu ingressei na fé, eu ouvi o meu pastor simples, humilde,
Eu iniciei a minha fé na igreja. Deus é amor. E o nosso pastor dizia que oração de mãe e de esposa tem asa e voa, tem perna e anda. Era um jeito simples dele dizer: oração de mãe ainda tem poder. Oração de esposa ainda é eficaz. É tão verdade o que eu estou dizendo aqui, porque lá em Atos capítulo 16, a Bíblia diz que Paulo estava dentro de um barco, migrando para um lugar. Só que à noite ele teve um sonho, uma revelação, uma parousia, uma aparição. E nessa aparição um homem dizia para ele: muda o trajeto, muda a rota, esquece a programação de antes. A rota agora é essa: atravessa a Macedônia, vai lá porque tem um povo. Aí você a princípio não entende o porquê que Deus mudou uma rota, mudou uma programação, um cronograma. Por que Deus mudou tudo isso? Aí você entende quando você vai para Filipos. Porque a Bíblia diz que em Filipos tinha um grupo de mulheres que todos os dias se reunia à beira do rio para orar. Primeiro círculo de oração da história, a líder foi a nossa irmã Lídia. E o texto diz que Lídia, ela podia, tinha tempo de trabalhar na feira, porque vendia púrpura, chegar em casa, cuidar do marido, dos filhos e da casa, e ainda tinha tempo de ir na beira do rio para orar todo dia. Aí você não entende o porquê que Paulo teve que mudar a rota. Agora eu entendi. Por causa da oração de uma mãe, por causa da oração de uma esposa, na beira do rio, Deus mudou a rota e o script daquela viagem, só para atender a oração de uma mãe e de uma esposa. Aleluia! Exemplificando, é como se Lídia estivesse todo dia orando, dizendo: Deus, manda um reforço. Manda alguém lá em casa. Prepara alguém para pregar a tua palavra. Aleluia. E a Bíblia diz que Lídia, perseverantemente, todos os dias, ela estava na beira do rio, orando pela sua família. Ela não abandonou a beira do rio enquanto o reforço não chegou. Você crê em palavra profética aqui, crente? Você tem uma mão direita então para receber uma palavra que eu tenho de Deus na sua vida? Tem reforço da parte de Deus chegando para você nesta noite de hoje. Eu não sei há quanto tempo tu estás na beira do rio, mas assim diz o Senhor: eu estou entrando com providência. Sem nada mesmo como vocês estavam causando movimentação desnecessária. Mas só quem é mãe, levanta uma mão direita lá em cima, só quem é mãe. Aleluia! A outra mão você vai colocar no seu ventre, assim comigo. A mão direita levantada, a outra mão você coloca na barriga. Eu falo e você repete bem alto, por favor. Diga: o meu ventre. Não, só quem está viva, diga: o meu ventre. Só quem está vivo, irmão, diga: o meu ventre. Não gerou filhos para a droga. Meu ventre não gerou filhos para o mundo. Diga: meu ventre. Meu ventre gerou filhos para a glória.
cidade do lado do aeroporto. 3 dias de pregação, preguei sexta, preguei sábado. No último dia, a missionária disse: você, pastor, não vai mais para o hotel. Eu quero que o senhor, depois do culto, venha para casa. Nós vamos preparar uma janta para o Senhor. Janta de baiano, irmão, é só cuscuz, dendê e pimenta. E durante a execução da janta, ela me contou um testemunho, irmãos, que marcou a minha vida. Ah, como eu saí crente daquela mesa. Só não perdi o apetite, é lógico. Mas marcou a minha vida. A missionária disse: pastor, alguns anos atrás, eu estava indo atender uma agenda na cidade de Simões Filhos. Eu estava com o meu esposo e com os meus 3 filhos. Era uma tarde chuvosa, estrada escorregadia. Por um descuido, meu esposo perdeu o controle do automóvel. Nós capotamos muitas das vezes. Eu acordei 1 mês depois no hospital. E a primeira coisa, quando eu acordei, foi perguntar do meu esposo e dos meus filhos. E ali eu recebi a trágica notícia que no dia do acidente, meu esposo foi a óbito. Meu filho mais velho foi a óbito. E o meu caçula iria ter que viver tetraplégico pelo resto da vida. O chão caiu, irmãos. O planejamento de uma vida toda foi por água abaixo. O carro deu perda total. A financeira pediu a casa de volta. A irmã adentrou uma fase de dificuldade tão grande que ela teve que morar de favor no fundo da casa de um irmão, vivendo de ajuda de cesta básica da igreja. Mas continuou firmemente dirigindo o círculo de oração. Perseverança. Ela disse que um certo dia ela tinha que dirigir o círculo de oração à tarde. O filho do meio estava na escola. Era muito difícil levar o menino com a cadeira de roda para a igreja, salvo quando era noite, que tinha algum irmão para ajudar na locomoção, mas à tarde era só ela. Então o menino costumava ficar em casa. O menino fez assim, ó, sinal de que estava com fome. A irmã foi até o armário, abriu a despensa vazia, irmãos. Mãe é mãe. Venceu a timidez, bateu na porta do vizinho e conseguiu trazer de lá um miojo. Preparou para o menino, pegou a Bíblia, pegou a harpa, pegou a bolsa e foi para a igreja. Antes dela sair, o menino gritou: mãe. Quando ela olhou, o menino fez uma pergunta para ela que talvez eu e você não estamos preparados. O menino perguntou assim: mãe, a senhora vai para onde? Ela disse assim: a mãe vai para o culto, vai para a igreja. O menino que está na cadeira de roda, que viu o pai se perder, o irmão se perder, olhou para a mãe e disse: mas a senhora não sabe que Deus matou meu pai? A senhora não sabe que Deus matou o meu irmão? E que me deixou na cadeira de roda? O que a senhora vai fazer na igreja? A irmã respondeu com lágrimas, que não há o que responder. Foi para o culto, irmãos. Ela abriu a igreja, foi para o cantinho dela orar, e ali ela orou, irmãos. Orou como nunca tinha orado na vida. Os crentes estão começando a chegar. 15 minutos a irmã orando, meia hora a irmã orando. Para quem já foi no interior, ou para quem é do interior dessas bandas, sabe que círculo de oração, nessas bandas você ora no mínimo 2 ou 3 horas, irmãos. O nordestino é povo de oração. Quase 1 hora de oração entra um rapaz aos berros na igreja, gritando: irmã Maria, irmã Maria. Cadê a irmã Maria? E aí crente não é 2 coisas, ou é pentecostal ou curioso. Tem uns que é as 2 coisas. Os crentes curiosos levantou a cabeça para ver o que aconteceu. E o rapaz: só quero falar com a irmã Maria.
A irmã que se levantou disse assim: a irmã Maria está orando e ela não gosta que interrompa a oração dela. Eu preciso ver a irmã Maria. Ele chegou até a irmã Maria. A irmã Maria estava ajoelhada, irmãos, com face no pó. Uma poça de água ao redor dela. Não era suor, era lágrimas. Lágrimas. Ele chacoalhou a irmã, mas a irmã perseverava na oração. Ele se enfureceu e disse: já que a senhora não quer levantar, vou só avisar. Seu filho chegou da escola, foi brincar no quintal, caiu no poço, parece que morreu, viu? Eita, irmãos. Como tragédia toda é pouco na porta, como se diz. A irmã continuou orando, irmãos. A irmã presidiu o culto naquela tarde. Não teve ambiente para culto para muita gente. Por quê? Porque a murmuração tomou conta da igreja. Como é que pode o filho dela cair no poço? Uma notícia dela era continuar no culto na igreja, orando. Pois é, a irmã continuou no culto. Perseverança. Meu Deus. Lembra o que eu falei para você? O que é a perseverança? É permanecer firme. É fixar a estaca. É levantar a tenda, fixar a bandeira e permanecer naquilo. E não se deixar ser movido ou removido por nada. Acabou o culto, irmãos. Irmã Maria terminou o culto e foi para casa. Você acha que os irmãos foram para casa? Acompanhou a irmã para ver no que é que ia dar. Quando a irmã Maria alcança a rua que ela morava, ela avistou carro de bombeiro, carro de ambulância, carro da polícia e o carro da reportagem da cidade. Quando ela chegou perto do portão de casa, tinha gente com pau e pedras na mão, querendo lixar a irmã Maria. O repórter estava com a câmera ligada, preparando a enquete da reportagem. Mãe fanática, enquanto o filho cai morto no poço, continua no culto. Era isso que o diabo tinha preparado como laço para aquela serva de Deus. Quando ela adentra o quintal de casa, o poço está rodeado de bombeiros. E ela chegou bem na hora que o bombeiro está jogando a corda lá embaixo. E ela me contou com lágrimas nos olhos que quando o bombeiro puxou a corda, aleluia, a criança veio agarrado na corda, sem um arranhão no corpo e sem uma sujeira de barro no pé. A mãe abraçou o filho e o filho abraçou a mãe. O policial, o bombeiro está enrolando a corda. O repórter está desligando a câmera. O povo, como viu que não aconteceu tragédia, está indo embora. E a mãe pega no bracinho da criança e está indo para casa. Só que o menino dá um grito e diz: mãe, peraí. E a mãe disse: fala, filho. Manda o bombeiro jogar a corda de novo lá embaixo. Aí o bombeiro ficou preocupado porque achou que tinha mais alguém no fundo do poço. E a mãe perguntou assim: filho, por quê? Isso aqui é para quem crê, irmãos. É porque enquanto eu estava lá embaixo, tinha um varão de branco segurando na minha mão. E ele me disse: eu vim porque a sua mãe perseverou. Eu vim porque a sua mãe orou. Eu vim porque a sua mãe pediu. Enquanto houver uma mãe que ora, uma esposa que ora, o diabo nunca prevalecerá contra a permissão do pastor, se coloque de pé, por favor. Alabaixou na bacana. Há uma corda de socorro aqui na sua vida nesta noite de hoje. Essa corda se chama Espírito Santo. E ele toma minha boca nesta noite com palavra profética. E ele manda eu dizer a esta casa: eu estou entrando com os dois pés na tua casa hoje. Eu estou libertando mais redil. Eu estou fazendo a obra. E o meu nome será glorificado nessa casa, diz o Senhor.